Olá, segunda série, tudo bem? Vamos para a nossa próxima aula de hoje e vamos falar agora a respeito de um assunto novo, refração. Tá? Nós já finalizamos a parte da reflexão, já vimos lá características de espelhos planos, espelhos esféricos, né? Fizemos hoje exercícios do caderno de atividades, já de fixação sobre espelhos esféricos. Agora nós vamos passar para a refração da luz. Então, vocês lembram lá o que significa a refração? Que fenômeno que é esse? O fenômeno da refração, gente, é aquele fenômeno no qual uma onda passa de um meio para outro meio diferente, tá? No caso, como estamos estudando a óptica, falando só da luz, a gente vai falar da onda luminosa, tá? Então, quando a luz chega numa separação, né, numa superfície de separação dos dois meios, e ao invés de refletir, que era o que nós estávamos estudando até agora na reflexão, ela passa de um meio para outro meio diferente. Então, por exemplo, a luz do sol entrando na casa de vocês através de uma janela, né, ela passa através do vidro. O exemplo ali que vocês têm, ó, na imagem, uma colher dentro de um copo com água. Por que a gente tem aquela ilusão de óptica ali que parece que a colher está quebrada? Por causa da refração, tá, gente? A refração, como a luz passa de um meio para outro meio diferente, mudam as características da onda, tá? Ela muda a sua velocidade de propagação, ela muda a sua direção de propagação e ela muda o seu comprimento de onda também. A única coisa que não muda em nenhum fenômeno é a frequência da onda, tá, gente? Porque a frequência depende da fonte que emitiu a onda e não do meio onde ela se propaga. Mas no caso ali, quando a luz está passando do ar para a água, ela muda a direção de propagação, a velocidade e o comprimento de onda. E por causa da mudança da direção dela e da velocidade, a gente tem aquela ilusão de óptica que parece que a colher está desconectada ali, parece que ela está quebrada, tá vendo? Se nós tirarmos a colher de dentro do copo, nós vamos ver que a colher não está torta, ela está normal, mas a gente tem essa ilusão por causa da luz que se propaga de maneiras diferentes no ar e na água, tá? Então vamos ver um videozinho aqui que fala a respeito do fenômeno da refração na colher. Podemos ver no vídeo um copo cheio de água no qual inserimos uma colher de sopa. A colher parece estar quebrada, mas quando a retiramos do copo, descobrimos que era apenas uma ilusão de ótica. Os raios de luz são refletidos na superfície da colher e, ao atravessar a fronteira entre a água e o ar, tornam-se refratados e mudam a sua direção. Depois disso, os raios alcançam o olho. Por causa disso, temos a impressão de que eles vieram de um ponto diferente. A razão para essa ilusão é o fenômeno da refração da luz. Então nós voltamos para cá agora e vamos analisar. Mas por que será que a luz se propaga diferente quando ela troca de meio? O que eu tenho de diferença? O que faz um meio ser mais fácil da onda luminosa atravessá-lo ou mais difícil? Tá? Então isso, gente, é o índice de refração, chamado também de refringência do meio de propagação. Tá? A refringência do meio vai dizer se esse meio é fácil de ser atravessado ou difícil. Tá? Quanto maior a refringência do meio, mais difícil é da luz atravessá-lo, né? Atravessar esse meio. E quanto menor for o índice de refração dela, menos refringente é esse meio. Então é mais fácil da luz atravessá-lo. A gente considera o índice de refração do vácuo igual a 1. Tá? Vocês têm aqui, ó, numa tabelinha, tá vendo? E esse é o menor valor possível de índice de refração que existe. Porque o vácuo é quando não existem partículas, então é o meio mais fácil de ser atravessado. Qualquer outro meio tem que ter índice de refração maior que o do vácuo. Como que eu determino, gente, o valor do índice de refração? Fazendo a divisão das velocidades, tá? Então, o N é o índice de refração de um meio, também chamado de refringência do meio, e nós vamos obtê-lo fazendo a divisão de C por V. O que é o C, gente? É a velocidade de propagação da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 à oitava, tá?
E o V é a velocidade de propagação da luz no meio que nós estamos analisando. Tá? Então, como a velocidade, o C é um valor fixo, sempre 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E o V vai ser a velocidade da luz no meio que eu estou analisando, se é na água, se é no vidro, tá? E daí a gente faz essa divisão aqui de um valor pelo outro e descobre aqui o índice de refração absoluto do meio. Então, vocês têm alguns exemplos aqui, vocês não precisam decorar, tá, gente? O único que vocês têm que saber é que o índice de refração do vácuo é igual a 1. E o do ar normalmente é considerado o mesmo do vácuo para os exercícios. Então, quando falar que a luz está se propagando no ar, a gente considera que o índice de refração também é 1. Tá? Daí, ó, água 1,33, porque já é mais difícil de atravessar a água do que o ar, né? A glicerina 1,47, quartzo 1,54, o diamante, que tem uma dureza grande, já é 2,42. Então, quanto mais difícil é de atravessar o meio, maior o valor do índice de refração aqui, tá? Então, quando a gente diz que um meio é mais refringente que o outro, é porque ele tem índice de refração maior que o outro. E se eu digo que um meio é menos refringente que o outro, ele tem índice de refração menor que o outro, tá? Agora vamos ver aqui a respeito da luz, mais uma característica, né? A luz, quando passa através de um prisma, por que ela sofre a dispersão aqui nas cores, se ela se divide nas cores, gente? Por causa do fenômeno da refração, tá? Então a fonte, ó, a luz branca está inserindo aqui, sendo incidida no prisma, e o prisma é feito de um material diferente do ar, então ela vai sofrer refração, e aí ela se separa nas cores aqui, tá? Cada cor tem uma frequência e um comprimento de onda diferente, e algumas ondas refratam mais que as outras, tá? Aqui nós podemos ver, ó, então a luz policromática, que é a luz branca, está incidindo no meio 1, e ela está passando aqui para baixo para o meio 2. E olhem como a luz violeta, ela se desvia mais aqui do que a luz vermelha, tá? Isso é por causa do comprimento de onda delas, que é diferente. Então, a luz, se ela não sofresse desvio, ela passaria reto aqui, ó, nessa linha pontilhada, tá vendo? Mas ela sofre desvio porque passou para um meio diferente. Então, a luz vermelha tem um desvio menor, a luz violeta tem um desvio maior, tá? Aí, gente, a respeito... Aqui nós temos relações matemáticas para isso, tá? Nós vamos ter cálculo da parte de refração também. Não só cálculo do índice de refração, mas nós vamos ver aqui que a gente pode fazer relação dos ângulos de incidência, dos ângulos de refração, com o tipo de meio que é formado, com a velocidade da luz, tá? Então, eu vou passar mais um videozinho para vocês que vai explicar sobre as equações que a gente vai utilizar, né, para resolver os exercícios de refração. Vamos lá. A relação entre o ângulo de incidência alfa e o ângulo de refração beta é diretamente relacionado à relação entre a velocidade de propagação de onda nos dois meios. Quanto maior a diferença de velocidade, maior o efeito de refração da onda. Usando a função seno, podemos expressar a lei de refração matematicamente. O tempo necessário para percorrer a distância BD é igual a BD dividido por V1, e o tempo necessário para percorrer a distância AC é igual a AC dividido por V2. Aplicando as relações seno de alfa igual a BD dividido por AD e seno de beta igual a AC dividido por AD, chegaremos à equação mostrada aqui. Portanto, descobrimos que a razão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração é igual à razão entre a velocidade da onda nos dois meios. Então, nós temos aqui as leis da refração, tá, gente? A primeira lei da refração é como a primeira lei da reflexão. Ela diz aqui, ó, que o raio incidente, a reta normal e o raio refratado, todos eles são coplanares, todos eles estão no mesmo plano, tá? E a segunda lei é uma fórmula que diz que a gente tem uma relação entre os índices de refração e os senos dos ângulos de incidência e refração, tá? Então, aqui, ó, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência
é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração, tá? Então, ó, o n desse meio vezes o ângulo que está entrando tem que ser igual ao n do segundo meio vezes o ângulo que está saindo da refração, tá? Então, essa formulazinha aqui é a segunda lei da refração. E nós podemos também fazer a adaptação dela, que foi o que vocês acabaram de ver no vídeo. Nós também podemos relacionar os senos dos ângulos com as velocidades de propagação dos raios. Tá? Então, nós temos também, além dessa formulazinha aqui, ó, vocês têm uma outra fórmula lá que diz que o seno do ângulo I sobre o seno do ângulo R é igual a V1 sobre V2. Tá? Então, anotem na apostila de vocês essa segunda fórmula aí, que a gente utiliza bastante ela também. Além desta fórmula aqui, que é a segunda lei da refração, nós podemos adaptá-la e fazer seno de I sobre seno de R é igual a V1 sobre V2, que é a velocidade no meio 1 e velocidade no meio 2, tá? Agora vamos analisar aqui duas situações mais da parte gráfica, da parte de desenhos, tá, gente? Então, quando o meu raio de luz está incidindo e ele está indo de um meio menos refringente, mais refringente para menos refringente, ou seja, está indo de um meio mais difícil para um meio mais fácil de atravessar, olha o que acontece, ó. O raio de luz incide na superfície, ele deveria passar reto para cá, mas não, como ele passou para um meio diferente, ele vai sofrer um desvio, tá? Quando eu vou do meio mais difícil para o meio mais fácil, gente, o que acontece? Na verdade, aqui meu slide tá errado, gente. Desculpem, agora que eu vi aqui, ó, tá vendo que tá N1 maior que N2 e N1 maior que N2 nos dois casos? Tá errado, tá? Aqui, ó, no slide de cima é N1 menor que N2, tá? Desculpe, a explicação correta aqui tá certa, a escrita. Só a relação dos N's aqui que tá errada. Então, quando o N1 é menor que o N2, o que significa isso? Eu estou indo de um meio mais fácil para um meio mais difícil. Por exemplo, a luz passando do ar para o vidro, tá? O ar é o meio mais fácil, o vidro é o meio mais difícil. Então, eu estou indo de um meio menos refringente, mais fácil de passar, para um mais refringente, mais difícil de passar. Ao invés de passar reto aqui para baixo, o meu raio de luz fecha, tá? Ele se aproxima da minha normal. Então, o ângulo vai diminuir. Ó, meu ângulo de incidência quanto que era, ó, o de refração pequenininho aqui embaixo. Então, quando eu vou de um meio mais fácil para um meio mais difícil, o raio de luz fecha, se aproxima da normal. E a velocidade diminui, tá? Ele vai ficar mais lento porque ele passou por um meio mais difícil. Agora, o contrário aqui, ó. Quando eu vou de um N1 maior do que o N2. Eu estou indo de um meio difícil para um meio fácil. Por exemplo, se eu colocasse iluminação dentro de uma piscina e a luz está saindo da água para o ar. Então, ele está indo de um meio mais difícil para um meio mais fácil, tá? Ó, de um meio mais refringente, que é mais difícil de atravessar, para um menos refringente, que é mais fácil de atravessar. Em vez do meu raio de luz passar reto aqui para baixo, como ele foi para um meio mais fácil, ele abre. Então, ele se afasta da minha reta normal. Então, o meu ângulo de incidência aqui vai ser menor que o meu ângulo de refração. Como ele foi para um meio mais fácil, abriu o meu raio de luz aqui e o meu ângulo aumentou. Consequentemente, a minha velocidade aumentou também. Como eu fui do meio difícil para o meio mais fácil, a luz se propaga mais rápido no meio mais fácil, tá? Aqui é mais a análise da parte de desenhos. Então, se o raio de luz fecha, é porque eu fui para um meio mais refringente. Se o raio de luz abre, é porque eu fui para um meio menos refringente, tá bom? Então, façam anotações aí na apostila de vocês, grifem as fórmulas que são importantes, anotem a nossa outra fórmula da velocidade, tá? Seno de I sobre seno de R igual a V1 sobre V2. Façam as anotações que vocês acharem necessárias. E na nossa próxima aula, a gente vai resolver exercícios sobre refração lá da nossa apostila, tá? Então, para hoje vai ser isso. A nossa aula 1 foi resolução de exercícios do caderno de atividades e a nossa aula 2, explicação do conteúdo novo de refração, tá bom? Então, até mais, gente. Quarta-feira temos aula novamente e nos encontramos para realizar exercícios, tá? Bom fim de semana para vocês.